Projeto de lei quer instituir campanhas de proteção aos idosos contra golpes financeiros. Para poder aí inibir esses criminosos a avançarem e com a campanha as pessoas ficam mais espertas. Governo de São Paulo divulga notas sobre áreas e regiões de risco da febre maculosa. E Assis está entre as cidades. Todo local onde tem um animal de grande porte, boi, cavalo e a capivara, são locais potencialmente de risco. Aprovado na Câmara, projeto de lei que estabelece prazo indeterminado em laudo com diagnóstico para autismo e síndrome de Down. E faltam poucos dias para uma das maiores feiras de portões abertos do Brasil. A FICAR começa no dia 5 de julho. O evento conta com 5 dias de muita festa. E além dos shows, o público vai poder prestigiar na arena o rodeio. Estamos mais uma vez na tela da TV Câmara levando informação a você. Seguimos juntos em mais uma nova edição do Jornal Resumo da Semana. A Polícia Militar Rodoviária prendeu esta semana um homem que transportava uma carga de anabolizantes e eletrônicos na rodovia em Palmital. Os produtos estavam escondidos em uma carga de farinha. A carreta passava pela Raposo Tavares, em Palmital, quando foi abordada pela polícia às 18h30 do domingo. Os policiais informaram que o veículo era conduzido por um homem de 43 anos. Os produtos estavam sem documentação fiscal. O caminhoneiro foi preso em flagrante e levado para a cadeia de Lutécia. Os idosos são as principais vítimas de golpes financeiros. E cada vez mais é preciso saber como se prevenir contra esses criminosos. E foi pensando na segurança desse público que uma lei foi aprovada na Câmara. Nos golpes financeiros, são eles, os idosos, que seguem entre as principais vítimas. Uma pesquisa divulgada pela FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, mostrou que em 2020, início da pandemia, o aumento na tentativa de golpes financeiros contra idosos cresceu em 60%. De lá para cá, a organização criminosa vem utilizando cada vez mais a tecnologia. Usando tecnologias como os famosos apps, que são os aplicativos de celular. Algumas empresas trocam essas informações, então eles ligam para o fornecedor, para o consumidor, normalmente idoso, e aí esse consumidor, eles vão oferecendo empréstimo, eles vão contando a história, criam histórias, é inacreditável as histórias que eles criam, entendeu? Para realmente fazer com que o consumidor entre na conversa deles, para mandar foto, para mandar outros dados cadastrais, e aí com essa conversa e com essa tecnologia dos aplicativos, do acesso fácil a uma selfie de confirmação, que hoje acontece nos bancos digitais, aí o golpista, o fraudador, acaba conseguindo ainda mais fácil esses empréstimos consignados fraudulentos, né, que não são reais. O Procon de Assis registrou de 1º de janeiro a 19 de junho desse ano mais de 170 reclamações relacionadas a empréstimos fraudulentos. Hoje, não é difícil encontrar pessoas nas ruas que já não tenham sido vítimas de algum tipo de golpe financeiro. Me ligaram, falaram que era um parente meu que estava em Marília, que aconteceu um acidente, precisava de um dinheiro, não sei o que lá, levaram na conversa. Eu cheguei a depositar, mas a hora que eu atravessei a calçada, eu falei, tá errado. Eu voltei e consegui deter a negociação. Pronto, a única vez. Era golpe? Claro que era. O pessoal tem que saber, tá informado, os números de golpe, é 030, 030, é 021, é um monte de números que tem até 018, tá, de Assis. É muita gente dando golpe. Então precisa de uma campanha mesmo para informar todo brasileiro, passar a nível de televisão mesmo, os números que não é para serem atendidos. E foi pensando nisso que o vereador Pastor Edinho apresentou um projeto na Câmara. A propositura foi aprovada e propõe uma comunicação mais intensa e de fácil acesso à população, principalmente à população idosa. De criminosos, né, que querem arrancar recursos dos nossos idosos. Então, toda a campanha é muito importante de orientação, conscientização, para que essas pessoas não caiam nesse golpe. Então, alguns golpes são golpe do bilhete premiado,
golpe de saída do banco, né, acaba pedindo ajuda no caixa eletrônico e muitas vezes esse desconhecido criminoso acaba pegando o código do cartão, alguma coisa nesse sentido, o documento. Golpe do falso sequestro, né, liga chorando, dizendo, né, que alguém da família foi sequestrado e assim por diante. Esses criminosos são muito espertos e muitos idosos acabam caindo nesse golpe. Golpe do Pix, golpe do empréstimo consignado, faz aquelas ofertas vantajosas e a pessoa acaba sendo iludida. Com esse projeto, nós estamos aí pedindo para fazer campanhas, né, para poder aí inibir esses criminosos a avançarem e com a campanha as pessoas ficam mais espertas. Então, a diretora do Procon de Assis dá dicas para evitar cair em golpes financeiros. Primeiro lugar, não faça empréstimo, não faça consignado, não faça financiamento via telefone. Segunda dica importantíssima, na dúvida, não contrate. Não existe pré-cadastro para fazer empréstimo. Não existe deixar cadastro, deixar foto, deixar documento, cópia de documento, foto de documento, para depois você decidir se você quer um empréstimo ou não. Outra coisa importantíssima, não deixe ninguém ter acesso ao seu celular. O celular é seu, pessoal. Ah, mas só faz pelo celular. Levante-se e procure outro estabelecimento. Eu tenho certeza que vai ter outra opção para o senhor. Por último, e não menos importante, eventualmente caiu numa situação dessa, entrou num golpe desse sem querer e depois quer devolver esse dinheiro, não devolva para a pessoa que te ligou, não devolva via WhatsApp. Venha aqui no Procon. Venha no Procon, a gente vai fazer o cancelamento documentado. O governo de São Paulo divulgou uma nota para alertar sobre as áreas de risco dos casos de febre maculosa no estado. De acordo com a informação da Secretaria Estadual de Saúde, Assis está entre as cidades. A repercussão da morte de uma jovem em Campinas acendeu o alerta. Os relatos de febre maculosa voltaram a aparecer no estado. A contaminação, que também é conhecida como doença do carrapato, é uma infecção grave que pode levar a óbito. Uma informação no site do governo de São Paulo destacou Assis como uma das regiões com maior frequência de casos. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a cidade faz parte de uma região endêmica, mas que o último caso positivo foi registrado em 2020. Assis é uma região endêmica. O que quer dizer isso? É um lugar onde já teve casos. Nós tivemos o último caso em 2020 e a região de Assis compõe 12 municípios, né? Então, é uma região que tem outros municípios que também já tiveram casos. É para todo mundo mesmo ficar alerta. A febre maculosa é uma doença que costuma ser causada pela picada de um carrapato infectado com bactérias. Por isso é muito importante que pessoas que frequentam locais em que tenham animais de grande porte, como a capivara, por exemplo, fiquem atentas e redobrem os cuidados. Todo local onde tem um animal de grande porte, boi, cavalo e a capivara, são locais potencialmente de risco. Então, a população precisa sempre estar atenta e fazer as medidas protetivas. Os sintomas da febre maculosa são febre alta, dor de cabeça, abdominal e muscular, além de manchas avermelhadas pelo corpo, como também podem haver erupções no local da picada do carrapato. A saúde destaca que, em caso de qualquer suspeita, procurar o serviço médico mais próximo. Então, a população, quando chega a um serviço, além de contar os seus sintomas, precisa especialmente dizer que esteve no local de risco. Isso é preponderante para que o profissional de saúde consiga fazer, então, esse alerta para a febre maculosa. Uma lei aprovada na Câmara atende a um pedido de muitas famílias que possuem em seu círculo pessoas diagnosticadas com autismo ou síndrome de Down. Vamos acompanhar na reportagem. Foi apresentado durante a 21ª sessão plenária um projeto voltado às pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista e pacientes diagnosticados com síndrome de Down. A propositura vem com o objetivo de não exigir uma atualização periódica sobre a condição do paciente. Que ela é irreversível, como o transtorno do espectro autista, como a síndrome de Down, que ela tem uma situação irreversível. Então não justifica haver essa reapresentação de todas as vezes que as pessoas procuram a administração pública por algum serviço, ficar
fazendo essa contraprova desse laudo. O projeto do vereador Gerson Alves, votado favoravelmente por unanimidade entre os parlamentares, autoriza que pacientes diagnosticados com transtorno do espectro autista e também síndrome de Down tenham um laudo médico com prazo indeterminado de validade. Os estudantes da ETEC têm no último ano do ensino médio a apresentação do TCC. Nós fomos até a escola para dar uma espiadinha nos projetos. Os alunos do terceiro ano do ensino médio da ETEC apresentaram um protótipo do projeto que provavelmente será o tema do trabalho de conclusão do curso. Na primeira parte, eles apresentam um protótipo desse jogo, do tema que eles escolheram, depois eles fazem a apresentação. Então, primeiro faz o protótipo, testam jogos com os alunos gerais e também com os alunos do próprio curso deles, da administração. Esse grupo de alunas elaboraram um projeto com circunstâncias que levam o empresário à falência. Quem entra no jogo disputa para perder. Daí, durante as aulas do TCC, nós somos 7 garotas que desenvolveram, fomos tendo as ideias das cartas, dos personagens, da roleta, nós mesmos que fizemos os designs, entramos em contato com as gráficas para poder produzir. Existe um personagem, por exemplo, o velho amargurado. O objetivo dele de falir a empresa é para não deixar nada para os seus filhos, já que os filhos deles não amam ele. Então o objetivo dele seria não deixar a herança. Também tem o personagem, a herdeira, que ela iria perder tudo sem querer, pois ela não estava preparada, a morte do pai dela aconteceu de repente. Então nesse meio que ela ser a nova diretora, ela ia perder tudo sem querer. Tem também o contrabandista, que o objetivo dele seria perder tudo, mas, na verdade, por baixo dos panos, ele está mandando dinheiro para o exterior. Então, ele ia perder tudo para sair do país. Cartas verdes seriam receber, o que seria o contra do jogo, né? Que já que o objetivo é falir. Então, quando você cai numa carta verde, em vez de você ficar feliz por estar tendo lucro, você fica triste porque o objetivo do jogo seria falir a empresa. No banco imobiliário, a dinâmica da compra de ações. Todo o design dele é diferenciado, todas as perguntas são diferenciadas, foi nós que criou, tiramos tudo da nossa cabeça. O design inovador, as cores diferenciadas, foi tudo nosso. No final do ano, o projeto teórico também deve complementar a apresentação. A ideia é fazer um artigo e apresentar dentro das revistas, né, científicas da área deles. Então eles ficam super, além de tudo, ansiosos, né, e gostando da ideia. A ideia é essa, tentar tornar o mais prático possível. E ainda continuando neste mesmo assunto, nós fomos também conhecer os projetos apresentados na feira do TCC, mas agora com os alunos do ensino médio noturno da ETEC. Aproximadamente 150 alunos, entre os cursos técnicos de administração e contábeis, apresentaram projetos. Essa equipe, por exemplo, criou o Admin Quiz. Ele é um jogo com 5 dinâmicas. Ela passa por fases como administração geral, contabilidade, RH, legislação, e você vai respondendo perguntas de verdadeiro ou falso para ir avançando as casas para chegar até a fase de presidente da empresa. O Pedro e o Eric fazem parte da turma que criaram o jogo O Perito. E tem um grau grande de dificuldade, né, Pedro? Mas dá para se adequar, que a gente tem questões fáceis, médias e difíceis também. Como que funciona a dinâmica? Tem que passar por diferentes empresas? O jogo começa o seguinte, são 4 jogadores, cada um vai precisar passar em pelo menos uma empresa para conseguir uma carta de cada uma. A gente tem 6 empresas no jogo, então a pessoa vai ter que entrar numa empresa, pegar uma carta problema, responder ela. Se responder certo, ela ficar com a carta. Responder errado, ela vai ganhar uma notificação, e aí, se ela tiver 3 notificações, ela está fora de jogo. Essa é a primeira apresentação, mas até o final do ano dá para resolver o que vocês detectarem de problema no jogo. Sim, o conceito é esse é o teste nosso, né? Então a gente vai analisar todos os nossos problemas que a gente tem nesse jogo, que nem, por exemplo, agora mesmo a gente já achou alguns problemas. Então com isso a gente já consegue ter uma visão do que a gente não teve durante o processo que a gente já estava montando o jogo. Então a gente já consegue ter essa noção do que a gente vai precisar consertar no futuro. Então vai ter muitas coisas aí, provavelmente a gente já tinha a noção que realmente ia errar muitas coisas aqui, mas só de já estar rodando esse jogo, já está acontecendo, já é uma base que a gente já tem para o que melhorar para o futuro. Segundo o coordenador, a partir de agora, os alunos seguem tendo o auxílio dos professores para que o projeto final seja apresentado sem falhas quando utilizado na prática. Então, a ideia do projeto era de fazer exatamente tornar mais prático, tornar mais dinâmico e atrativo a ideia de desenvolver um trabalho de conclusão. Então, através aí de recursos tecnológicos e jogos,
de tabuleiros e outros, juntamente com o professor, né, que é o orientador das turmas, que é o professor Alexandro, foi dada a proposta deles colocarem em prática os conceitos que a gente ensina nos demais componentes. O desenvolvimento é completamente idealizado e desenvolvido pelos estudantes, e os professores se surpreendem com os resultados. O resultado e o que eles têm trazido de proposta dos jogos é surpreendente. Eles estão superando, né, todas as expectativas, eles têm trazido mesmo conceitos ali do dia a dia, eles têm trazido ferramentas, né, e o mais legal que são jogos inéditos. Então eles desenvolveram o jogo, o manual, o tabuleiro, as peças, do início ao fim. Momento de você ficar atualizado sobre os projetos aprovados durante a 21ª sessão plenária. A presidente da Casa de Leis, Viviane Delmassa, traz o resumo para a gente. Na 21ª sessão ordinária, no dia 19 de junho de 2023, foi apreciado pela Casa alguns projetos. Esses são o projeto de lei 68/2023 do vereador Gerson Alves de Souza, que dispõe sobre o prazo de validade do laudo médico pericial que atesta o transtorno do espectro autista, o TEA e da síndrome de Down. Projeto de lei número 72/2023 do Poder Executivo, que solicita a abertura de crédito adicional especial para a Secretaria de Planejamento e Obras no valor de R$200 mil. Também do Poder Executivo, o projeto de lei 78, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Foi adiado o projeto de lei número 80/2023 do vereador Dionísio de Gênova Júnior, que dispõe sobre a proibição de manter animais domésticos acorrentados em espaços confinados e da outras providências. Foi também apreciado o projeto de lei 83/2023 do vereador Edson de Souza, que institui a campanha do combate a golpes financeiros praticado contra os idosos. O projeto de lei número 92 do Poder Executivo, de abertura de crédito adicional pela Secretaria Municipal de Governo, de R$ 116.520. Foi apreciado também, porém adiado, o projeto de lei 95/2023 do vereador Fernando Augusto Vieira de Souza, que institui e inclui no calendário oficial do município de Assis a Semana de Valorização da Vida, Nascituro e das outras providências. O projeto de lei número 108/2023 do vereador Pastor Nivaldo dos Santos, que dispõe a denominação da Rua I do loteamento residencial Bela Vista, da Rua Jácomo Furlão. E, finalizando, o projeto de decreto legislativo número 2/2023, de minha autoria, da vereadora Viviane Aparecida Delmassa, que outorga o título honorífico de cidadão assisense ao senhor Mário Sérgio Vascão. Você já deve ter visto nas redes sociais fotos aéreas de Assis por diversos ângulos da cidade. Esses registros estão fazendo cada vez mais sucesso na internet. E tudo é produzido por um publicitário que gosta de se divertir com o drone. Há pouco tempo atrás, ver a cidade de cima era um desafio. Apenas os veículos aéreos tripulados ou satélites conseguiam passear pelas nuvens e chegar em lugares difíceis de serem alcançados. Mas a tecnologia avançou. Com a chegada do drone na sociedade, essa realidade mudou. E esta ferramenta está cada vez mais fazendo sucesso pelo Brasil. Aqui em Assis, ela tem chamado a atenção nas redes sociais através do canal Mundozinhos, que lá de cima tem registrado belas imagens da cidade. São milhares de fotos e vídeos capturados em diferentes ângulos. Cada paisagem vira um retrato nas mãos do publicitário José Carricondo, que atualmente levantar voo virou seu hobby favorito. A ideia surgiu mesmo quando eu adotei o drone como um hobby e eu vi que tinha muita coisa legal, né? Que eu tirava foto
tanto foto e vídeo, e não queria deixar guardado dentro dos meus HDs, né? Então eu criei essa página para poder mesmo mostrar as belezas da cidade por um ângulo quase inacessível para todo mundo, né? Que é de cima. E põe beleza nisso. O acervo do José ficou recheado de imagens de diversos cantos de Assis. Mas eram tantos locais registrados que a cidade foi ficando pequena para tantas ideias. Por isso, o publicitário decidiu expandir seu trabalho e por onde vai, sempre tem companhia. O drone virou um companheiro de viagem mesmo, para onde que eu vou ele sempre tá junto, para ter mesmo essa descoberta de novos lugares, né? Para descobrir mesmo, para ter essa bagagem, não é cultural, mas artística de tudo quanto é lugar, né? E também ter essa documentação de um ponto de vista totalmente diferente. Carricondo já recebeu prêmios em grandes concursos de fotografia do Brasil. Para tudo isso ser feito com muita segurança, o aparelho precisou ser registrado e regularizado nos órgãos competentes. Sim, o meu drone ele tem o registro tanto na ANAC quanto no SARPAS, né, que são os órgãos reguladores do drone. E também eu peço, né, tem que pedir autorização a cada voo e tal. Então tá tudo regularizado. Tem também o seguro, né, o que eles falam que é o seguro caso caia em algum lugar, para ter mesmo essa segurança. E assim como o drone, as páginas do Mundozinhos nas redes sociais também estão voando. Ao todo são mais de 18 mil curtidas, que crescem a cada dia, com um trabalho que, independente do tempo, tem impressionado Assis e região. Agora tem com neblina, sem neblina, com chuva, sem chuva, com sol de noite, então isso que é legal, né? Eu consegui documentar a cidade de vários pontos de vista e principalmente de clima, né? Que independente do clima tem alguma imagem registrando a cidade. Agora você vai conhecer um pouco mais sobre os atrativos do Galpão Cultural de Assis. Projetos desenvolvidos no local dão mais visibilidade a pequenos produtores rurais, artesãos e profissionais autônomos. Às quartas-feiras, o Galpão Cultural abre suas portas para a entrega de alimentos da agricultura familiar, como também de produtores de demais cooperativas. Quem é cadastrado no projeto retira sua cesta de alimentos. O projeto faz parte da Rede Trembão. O objetivo da Rede Trembão, inicialmente, era conseguir dar vazão aos produtos que eram produzidos no assentamento de João Ramalho. A partir da nossa organização, né, em parceria com a Unesp de Assis, a incubadora de cooperativas populares, e depois chegando também outros parceiros como a Matéria, a Circos e o próprio Galpão Cultural, a gente conseguiu ampliar também conceitualmente, pensando na questão de segurança alimentar, de acesso a alimentos de qualidade. As opções são para cestas de maior e menor quantidade. O valor é de acordo com a situação social de quem adere ao projeto. A gente tem categorias de preço para cestas, né, para cestas pequenas e para cestas grandes, que são categorizadas entre social, justo e ideal. Mas, além disso, a gente tem a possibilidade de negociar uma mensalidade solidária, no caso das pessoas que tenham alguma questão com o pagamento da mensalidade. Do lado de fora, acontece a Feira da Economia Solidária. E aqui estão diferentes empreendimentos da culinária venezuelana, artesanato, empreendimentos de cosméticos naturais, empreendimento de bebidas artesanais, um espaço de comercialização solidária de produtos que são de outros armazéns, da reforma agrária, de produtos agroecológicos, de agricultura familiar ou produtos que são de artesanato local, de produtores locais. Desde 2020, a AIDE apresenta seu trabalho na feira. A gente é um comércio que é sustentável, que a gente não visa o lucro. É um grupo que não tem um chefe, né? A gente se reúne mensalmente e define assim, o que a gente vai fazer. E é com arepas, uma comida típica da Venezuela, que a Beatriz faz sua renda. Aqui foi um acolhimento, exatamente. Aqui foi um acolhimento, bem gostoso. E também da cidade também tem aquele acolhimento também bastante grande. Não tenho nada que falar de Assis. E falo assim, se eu me tivesse que ir de aqui, dessa cidade, para outra cidade, eu acho que não vou, não. Pode me falar que a cidade é muito grande, tudo essas coisas, mas eu gosto de Assis.
Pensando em dar mais visibilidade à feira, o Balcão Cultural abrirá um espaço permanente para o comércio desses produtos. Vai ser no dia 12, né, a inauguração, que é uma quarta-feira, a partir das 6 da tarde. Então a gente tem, né, também a comercialização dos artesanatos, a agricultura daqui e outros do MST. E é um momento assim também de celebrar, né, esse novo espaço, que é de representação, mas também de trazer toda a valorização dessas trabalhadoras, né, que trabalham nesses segmentos. Então a gente quer ser esse espaço a mais para auxiliar, para escoar o produto, né, dessas produções todas. Matheus Dorácio aqui no estúdio, sempre atualizando o futebol. Vamos lá, Matheus. Verdade, Anali. Para começar, a gente fala que o Vossen Assisense ganhou mais 3 pontos sem jogar, você acredita? Isso aconteceu porque na penúltima rodada da primeira fase, a Santa Cruzense oficializou a sua desistência do campeonato. E como a gente vinha atualizando aqui, né, a equipe de Santa Cruz do Rio Pardo não conseguiu ganhar um jogo. A situação estava difícil e a equipe decidiu deixar o Paulistão esse ano. Vamos dar uma olhada aqui na tabela para ver como é que está toda essa situação. Olha só, a classificação do grupo 1. O Vossen em primeiro com 23 pontos, em segundo a Penapolense com 22, terceiro Tanabi com 14, quarto Fernandópolis com 13, quinto Tupã com 7 e em sexto a Santa Cruzense com 1 ponto que se despediu aí do campeonato. O Vossen está tão animado para essa segunda fase do campeonato que já até fez mais uma contratação. Depois do Taylor, chegou aí o zagueiro Alisson, de 21 anos, que disputou a Série A3 pelo Capivariano, time de Capivari. E agora ele compõe o elenco da cidade de Assis. E olha só essa notícia que chegou pra gente. A equipe de atletismo de Assis participou da 4ª etapa da Liga Regional de Atletismo lá em Junquerópolis. A garotada conquistou o 4º lugar na pontuação geral e garantiu o título de campeão na categoria de atletas com deficiência. Foram 44 competidores, participando de diversas categorias, representando a cidade e trazendo resultados pra gente. Fica aí os nossos parabéns. Muito legal, parabéns para vocês, muito merecido. E não acabou não, viu? Assis foi vice-campeã geral do 25º Jogos da Melhor Idade em Presidente Prudente. Ao todo foram 147 pontos conquistados na competição, que ocorreu de 6 a 11 de junho. Teve atletismo, bocha, dança de salão, tênis, natação, vôlei e muito mais. A Melhor Idade também está representando muito bem a cidade de Assis e fica aqui mais uma vez os nossos parabéns e que venham aí mais competições, né? Que show, Matheus, adorei. Só notícia boa, hein? Olha só, agora, mudando de assunto, vou falar para vocês. Contagem regressiva? É isso mesmo, Anali. Faltam poucos dias para uma das maiores feiras de portões abertos do Brasil. A FICAR começa no dia 5 de julho e os preparativos no recinto já estão a todo vapor. Vamos ver. Dia e noite, centenas de profissionais se dedicam para organizar a estrutura de mais uma edição da festa. O evento, que é em julho, está com os dias contados para a abertura dos portões, que mais uma vez terá entrada franca. Esse ritmo de trabalho ele é eletrizante, né? Essas montagens temporárias de estrutura para eventos, elas são assim, monta numa cidade, desmonta e monta na outra, né? E a FICAR é um dos maiores eventos do Brasil, ela precisa ser montada com antecedência. Hoje nós estamos aqui há praticamente aí 15 dias, 14 dias da feira, mas a gente já está trabalhando aqui há mais de 30 dias na montagem das estruturas, né? Em mais um ano, a feira terá seu espaço pensado em cada detalhe. O parque de exposições fica tomado por uma estrutura enorme que envolve praça de alimentação, estandes, brinquedos, arena, camarotes e arquibancadas. Se eu fosse falar em quantidade, por exemplo, né? Mais ou menos, a gente tem aqui mais ou menos 20 carretas de ferro só da estrutura de arquibancada e camarote, né? Sem contar as outras, né? Que é palco, som, iluminação, telão, arena, brete, curral, fechamento, piso, cobertura. Então, essa estrutura, sem dúvida, ela é a mais trabalhosa e a que gera mais tempo, é uma estrutura pesada. A gente precisa de uma grande quantidade de mão de obra para que ela possa acontecer. Entre as atrações mais aguardadas pelo público, os shows, que este ano tem Rio Negro e Solimões, Wesley Safadão, Alexandre Pires, Ana Castela e Maiara e Maraíza. Você beija bem, você acorda a bomba que ela vem de andar.
O evento conta com 5 dias de muita festa e além dos shows, o público vai poder prestigiar na arena o rodeio. Peões que disputam provas em todo o Brasil devem passar por aqui em busca de prêmios especiais. Nós teremos aqui na FICAR uma etapa do circuito de rodeio Rancho Primavera. Nosso campeonato é dividido em 4 copas, mais ou menos aí de 3 em 3 meses a gente tem uma final de copa. E aí nós temos uma premiação aqui da FICAR de R$90 mil que serão distribuídos aos competidores. É uma competição extremamente importante, o valor para o nosso rodeio brasileiro é extremamente significativo. E você aí já pode contar os dias, separar a bota, o chapéu e entrar no clima, porque a FICAR 2023 já está batendo na porta. Convidar todo mundo então de 5 a 9 do mês de julho, a nossa FICAR acontece de entrada franca, todos os dias os portões serão abertos praticamente aí às 19 horas e a gente tem muita coisa bacana no Parque de Exposições da FICAR e vale a pena convidar então toda a nossa comunidade para a maior festa da nossa cidade de Assis e também da região. Só lembrando que nós vamos trazer entrevistas, convidados e informações sobre tudo que acontece na FICAR esse ano. É verdade, eu já tô animado, viu, Anali? Porque pela primeira vez a TV Câmara vai fazer coberturas com transmissões ao vivo. E é aquilo, é só chegar e ficar, né? Isso mesmo, Matheus. E a gente vai ficando por aqui com o resumo da semana, mas a nossa programação não para. Se cuidem. Tchau, tchau.